Graça e paz, gente. Tudo bem com vocês? Que bom, que bom. Há um texto em Cantares, o Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, se não me falha a memória, que fala que as muitas águas não poderiam apagar esse amor, e nem os rios afogá-lo. Deus nos ama, gente. É um amor incondicional, a palavra ágape, mas também é um amor que, como a gente disse aqui, é impressionante, Amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu sei que muitas águas, muitas vezes, tentam apagar esse amor. Rios tentam afogá-lo, são as aflições da vida. O dia a dia, o cotidiano, as decepções, as coisas que às vezes fazemos na boa intenção e a gente não obtém sucesso naquilo que estamos fazendo. Tudo isso, às vezes, devagarzinho vai... Conhece aquele ditado, Água mole, a pedra dura? Tanto bate, até que fura. Mas isso não é a verdade dentro do texto bíblico. As muitas águas, as muitas aflições, elas não podem apagar esse amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor Deus, orar por esses que estão cabisbaixos, Senhor. Eu vejo pessoas, vejo almas de pessoas aqui, Senhor Deus. O corpo talvez até está bem, Senhor. Ou talvez não, está sofrendo também com enfermidades. Mas a alma está cabisbaixa, Deus. A alma está desanimada, Senhor. São servos, Deus, do Senhor que estão desanimados, Senhor Deus, por causa do dia a dia, das pressões, das desilusões, Senhor Deus, das muitas águas que vêm e vão, Senhor. Mas Tua palavra diz, Deus, que nada em toda a criação, Senhor Deus, não serão as coisas do presente, não serão as coisas do porvir, Senhor Deus, não serão anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada, Senhor Deus, em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus, Pai, que está em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, Deus, pelas tribulações, porque elas têm produzido, Deus, na vida daqueles que temem ao Senhor, Pai, perseverança. E a perseverança, ela tem produzido um caráter aprovado. E o caráter aprovado, Deus, ele produz uma esperança. E essa esperança, ela não nos confunde de forma alguma, porque o amor do Senhor, Pai, ele é derramado em nossos corações pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que nessa noite aqui, Senhor Deus, nós possamos nos sentir abraçados. Que esse amor que não é condicional, não é eu te amo se... ou eu vou fazer sim, mas Ele é um amor incondicional. Ele nos amou primeiro, Senhor Deus. E está derramando graça nesse lugar, Jesus. Incendiando os nossos corações, Senhor. Porque simplesmente o Senhor ama, Deus. Nos ama tanto, 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 como diz a canção, Senhor. Um amor incompreensível, Senhor. Um amor que nos falta palavras, linguajar humano, Senhor, para expressá-lo. Um espírito que arde em ciúmes por nós, Senhor. Simplesmente porque ama. E quer nos ver, Deus, andando em santidade. Quer nos ver, Deus, em intimidade com o Senhor. Quer relação, Senhor. Quer estar, Senhor, conosco. As muitas águas, Senhor Deus, não poderiam apagar esse amor. E nem os rios, Senhor Deus, vão afogá-lo, Jesus. Até esse grandioso e glorioso dia, Senhor Deus. No dia bom, no dia mau, como cantamos aqui essas canções, Senhor. Tu terás o nosso coração para sempre, Senhor. Terás Ele com alegria, Deus, dos nossos lábios, mas também terás, Senhor Deus, com o choro dos nossos olhos, Senhor. Tu terás a nossa alma, a nossa força, Senhor Deus. Nós Te amaremos, Senhor Deus, em primeiro lugar, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas emoções, Deus, no dia bom, no dia mau, Senhor. Nós vamos corresponder a esse grande amor demonstrado na cruz, Senhor. Nós vamos dizer sim, Deus, em obediência a tudo aquilo que o Senhor planejou, não só para nós como uma igreja em coletivo, Deus, mas na vida aqui de cada família, de cada indivíduo, Senhor Deus, em particular aqui, Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Senhor Deus, nas nossas vidas, Ele é fiel, Ele é poderoso, Senhor Deus, para cumpri-la até o dia de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, Senhor. Ele cumprirá, o Senhor cumprirá, Deus, o Senhor completará a boa obra, Senhor. Não serão os dias maus, não serão as aflições, Senhor Deus. Nós não andaremos, Senhor Deus, pelo que vemos, mas nós andamos por aquilo que cremos. E cremos, Senhor Deus, na manifestação do Teu Espírito. Cremos, Senhor Deus, em dias em que os olhos, Senhor Deus, estão preparados coisas que os olhos ainda não viram, Deus. Que os ouvidos ainda não ouviram, Senhor. Que sequer jamais penetrou no coração do homem, Jesus. Porque o Senhor Deus trabalha por todos aqueles que em Ti esperam, Deus. Porque o Senhor ama tanto, Jesus. Ah, se pudéssemos contemplar, Deus, a intensidade desse amor. Nada mais importaria, Senhor. Derrama esse rio de graça, Senhor Deus, nesse lugar. Não pelo que vemos, Deus, não pelo que muitas vezes sentimos, mas pelo que cremos. Cristo, Senhor Deus, manifestado em carne, visto dos anjos, Senhor Deus, pregado aos gentios, crido no mundo, Senhor Deus, e recebido na glória, Jesus. O nome que lhe foi dado sobre todo nome, Senhor Deus.
Deus, o Pai, o exaltou, Senhor Deus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, Senhor. Para que diante desse nome todo joelho, Deus, se dobre, toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, Pai. E Ele foi obediente, Senhor Deus, até a morte, morte de cruz, Senhor. Porque amou Jesus. Que haja em nós esse mesmo sentimento, Senhor Deus. Mesmo Ele sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, porque Ele nos amou, Senhor. Abriu mão da sua glória, Jesus, porque nos amou, Senhor. E poderá nos apontar, Deus, como exemplo nas eras futuras desse grande e maravilhoso amor de Deus para conosco. Nos ama, Senhor, nos ama. Simplesmente resolveu nos amar, Senhor. Os laços da morte, Senhor Deus. Os laços do Hades, do Sheol, Deus, da sepultura não puderam contê-lo, porque o seu amor foi maior, Deus. E vivo está, Senhor. Vivo está, Senhor. Obrigado, Deus, por nos reconciliar por meio de Cristo Jesus. Amamos, Deus, a intimidade, amamos, Deus, a comunhão. Obrigado por tão grande amor, Deus, demonstrado naquela cruz, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite. Estabelece o Teu governo, Pai, em nós. E que seja aqui na terra, Senhor Deus, como já é, Pai, aí no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele nos ama, gente. Tem uma canção que explodiu, né, alguns anos atrás. Ele nos ama tanto, tanto, né? Eu sempre ficava ouvindo aquela canção, tentando discernir. Eu falei, Deus, isso não parece uma adoração ao Senhor, né? A gente não está cantando sobre os seus atributos, mas parece Deus cantando, né? Ou uma autoafirmação do corpo, né? Dizendo que, olha, Ele me ama tanto. E uma vez o Espírito de Deus me disse assim, vocês precisam dessa autoafirmação. Sim, eu amo tanto, eu amo de uma maneira impressionante, como essa outra canção diz, né? A ponto de deixar as 99 ovelhas e ir atrás da perdida. Eu amo, sim. Amo tanto, e vocês precisam compreender esse amor. Se é, né, como diz o apóstolo Paulo, que a gente pode compreender essas dimensões do amor de Deus, né, a largura, a profundidade, enfim. Mas Deus nos ama, gente. Deus nos criou, como já foi dito aqui, para louvor da sua glória. Todos aqui temos um propósito diante desse amor de Deus. Pessoal, hoje eu quero trazer um problema aqui para nós. Um bom problema. Nós vamos ler 2 textos. Eu vou apresentar para vocês o problema e depois eu vou dar alguns exemplos aqui, tentando solucionar esse problema, né? Eu vou fazer um caos aqui, tá bom? E depois que o Senhor nos ajude a estabelecer ordem, né? Que Ele faça a beleza das cinzas. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 1. Por gentileza, eu quero ler alguns versículos aqui, primeiramente, depois a gente vai para o profeta Isaías. Ao longo desses, quase 20 anos, nós já ouvimos aí, muitas e muitas mensagens, né? Mensagens que assim, a gente sabe que vem do coração de Deus, de homens de Deus, né? De mestres, de profetas, e tudo mais. E tem hora que você ouve uma mensagem, você fala assim, uau. E tem hora que você ouve outra mensagem e fala assim, uau. Mas parece que quando você vai casar as coisas, você fala assim, peraí, não está fazendo sentido. Ou é isso ou é aquilo. Esse é o problema que eu quero te apresentar. Tá, João, não estou entendendo. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 1. A tradição, tá, coloca o autor desse livro como o sábio Salomão. Então, o homem mais sábio que existiu em toda a história. E Salomão, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo, tá, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui alguns versículos, começando com o 4. Tá, capítulo 1 de Eclesiastes, verso 4. A minha versão aqui, que é a NVT, diz assim, gente, ó. Gerações, elas vêm e vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e logo retorna para o seu lugar para nascer outra vez. Pula comigo lá para o verso 9. Tá, ele vai trabalhar essa ideia dos ciclos da vida, sempre se repete. Aí ele diz assim, a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. E o texto ainda diz assim, de vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Então, o que eu quero tirar desse texto aqui, guarda essa informação. Então, eu sei que o texto aqui, minha versão fala debaixo do sol. Debaixo do primeiro céu, não tem nada novo. Tudo se repete, tudo é ciclo. Tudo que foi feito já se fez. Ele cita até aqui alguns exemplos. Repara o sol. Ele nasce, se põe, e no outro dia ele nasce de novo, se põe, nasce, se põe, nasce, se põe. É um ciclo. É repetitivo. Por mais que você pare para contemplar, às vezes, o pôr do sol, que é lindo, ou o nascer do sol, que também é lindo, de repente, aonde você está, né, você observa essas coisas, mas não tem nada novo debaixo do céu. Beleza? Agora eu vou criar um problema. Vamos lá para o profeta Isaías, por favor, capítulo 43. Aí aparece o profeta Isaías, tá, o chamado profeta messiânico, né? Isaías tem esse nome porque foi o que mais profetizou em número de profecias.
aliás, muito específicas, inclusive, a respeito do Messias, que haveria de vir, de Cristo. Tá? Por isso que ele recebe esse título também. Mas aí aparece o profeta Isaías como boca de Deus, tá? Para o tempo dele, dizendo o seguinte, Isaías 43, por hora eu vou ler 2 versículos, tá? O 18 e o 19. Aí diz assim, ó, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, vocês não estão percebendo? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. E aí, cristão, resolve isso para mim. Porque eu tenho o homem mais sábio da história, inspirado pelo Espírito, dizendo que não há nada novo debaixo dos céus, ou debaixo do sol, é a expressão ali que a minha versão aqui traz. Tudo é ciclo, tudo se repete, meu amigo. Mas aparece o profeta Isaías, o profeta messiânico, que mais falou a respeito da vinda do Messias, dizendo assim, eis que estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? E aí, gente, não há nada novo debaixo do céu? Ou Deus está fazendo coisa nova? Resolve aí, cristão. Só o primeiro ponto. A Bíblia, tá? a Sagrada Escritura, ela nunca se contradiz. Ela se complementa no decorrer da história. Isso é interessante a gente entender primeiramente isso. Eu vou trazer esse único problema hoje, só por causa de uma limitação de tempo, mas a Bíblia é cheia desses paradoxos. Você lê um texto, ora, você fala assim, uau, é verdade. Aí você traz um outro texto e fala assim, uau, é verdade, mas peraí. Está cheio, tem muitos probleminhas assim. Hoje eu quero trabalhar isso porque eu acredito que Deus quer liberar algo sobre nós e eu vou usar esse problema, entre aspas, né, como pano de fundo aqui para a gente entender isso. Então a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. A própria Bíblia explica ela mesma. Eu não preciso começar a procurar chifre em cabeça de cavalo. O que Salomão está dizendo aqui é que os ciclos da vida são repetitivos. O que gerações no passado viveram, talvez as gerações que vão andando, elas também vão passar por aquilo. Não há nada novo debaixo do céu, não há nenhum milagre novo debaixo do céu. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. O que Isaías está dizendo é que, olha, esqueçam o que eu fiz pelos seus antepassados. A gente já vai entender melhor o contexto do texto. Agora eu vou fazer algo totalmente novo na vida de vocês. Ou seja, existem coisas que nós, como geração, vou aplicar nós aqui, tá? Ainda não vivemos. Mas que gerações passadas já viveram no Senhor. Vou te dar alguns exemplos. Tá? Vou começar aqui, se você puder acompanhar alguns textos, e a gente vai... Eu sempre vou voltar nessa problemática. Tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós temos ali a história... na verdade, começa com Eucana, tá? Que era marido, né, de Ana, mas... Enfim, o texto vai acabar centralizando a história em Ana. E... Naquele tempo, tá, gente? Eucana tinha 2 esposas, tá? Penina e Ana. E Penina dava filhos. Aí esse marido e Ana estava muito amargurada de alma porque não tinha filhos. Eu vou ler alguns versículos só para você entender o dilema dessa mulher, tá? Por exemplo, o verso 5 diz assim, ó. A Ana, porém, ou seja, quando Eucana subia para sacrificar na casa do Senhor, num tempo ainda de primeira aliança, tá bom? Que eles iam até o templo, né? Dava uma porção especial a Ana. Por quê? Porque ele a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Ou seja, a Ana era estéril, até o presente momento aqui. A sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não havia lhe dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha só o verso 10. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. E ela vai fazer uma oração aí, né? Ó Senhor dos exércitos, o verso 11. Tá? Se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e o Senhor me der um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E haverá um voto aí de Nazireu, né? O seu cabelo não será cortado, enfim. Quando a gente volta no nosso problema, assim, parece até idiota o que eu vou dizer, tá, gente? Mas muitas mulheres no tempo de Ana já eram mães. Não havia nada de novo em ser mãe. Aliás, Ana tinha um exemplo dentro da sua própria casa. Uma mulher que dava filhos, né, ao seu marido e ela não dava. Mas, especificadamente na vida de Ana, Deus precisava fazer algo novo. Ser mãe não era novidade alguma no mundo, mas para Ana, que estava enfrentando aquela dificuldade, era algo novo que Deus poderia fazer. Aliás, eu vou aprofundar um pouco mais o problema. Ana era estéril. Mas talvez seja uma heresia minha, tá? Talvez Ana, junto com seu marido, conhecia sobre os seus antepassados. Você já parou para pensar que as 3 mulheres dos patriarcas bíblicos, todas eram estéreis? Sarai, no tempo ainda de Sarai, depois sei que virou Sara, a mulher de Abraão era estéril.
E Deus tem senso de humor, né? De ti, Abraão, eu farei... Abraão ainda, né? Eu farei uma grande nação. A mulher é estéril. Não tinha novidade nenhuma debaixo do céu. Mulheres estéreis foram alegres mães de filho. Rebeca era estéril, mulher de Isaac. Raquel era estéril, uma das mulheres de Jacó. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Os ciclos que Salomão está dizendo, Salomão está dizendo uma verdade. Não é novidade nenhuma mulheres estéreis serem alegres mães de filhos, porque Deus faz isso. Mas a mulher, quando ela está vivendo aquilo, a sua esterilidade, ela precisa que algo novo aconteça dentro dela. Deus precisa trazer fertilidade para que agora ela pudesse dar filhos. É o que Ana estava vivendo na sua pele. Não era novidade nenhuma Deus fazer da mulher alegre, ou da estéril alegre mãe de filhos. Mas Ana precisava viver algo novo na vida dela. E Deus, diante dessa oração e desses votos, de tanta perseverança, tem muita verdade nesse texto, tá bom? Aliás, Deus, eu vejo que a oração de Ana casou com o propósito de Deus, porque a nação vivia um tempo terrível, então Deus falou assim, você precisa de um filho, eu estou precisando de um profeta, de um juiz, eu estou precisando de um sacerdote de verdade, porque Eli os filhos de Eli não vão dar conta, está uma bagunça, está uma corrupção dentro da minha própria casa, então vamos casar. Ana orou por um filho, Deus falou assim, já que você vai dar ele, vem Samuel. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, não existe nada novo debaixo do céu. Mulheres estéreis serem alegres mães de filho, nós temos uma porrada na Bíblia. Mas talvez há aqui mães, ou talvez há aqui mulheres, que pretendem ser mães e que não estão gerando. Deus é um Deus que faz algo novo. Eu gosto de trabalhar as coisas bem no literal, tá bom? Acredito que essa mensagem, quando ela vem, ela toca, assim, a ideia de gerar filhos, literalmente. Mas eu também posso aplicar isso daí a muitas áreas que na nossa vida estão estéreis. Você sabe, não, já estou há anos tentando ser fértil nessa área, ser produtivo, dar frutos nessa área. É a porta de emprego. Gente, eu conheço, sei lá, eu não sei te dizer quantas dezenas, talvez centenas, de milagres que eu já vi de portas de emprego abertas. Não há nenhuma novidade debaixo do céu disso, debaixo do sol. Mas, para aquele que está vivendo uma dificuldade financeira, não está conseguindo engajar ali na área de atuação, Deus pode fazer algo novo. Não é novidade nenhuma, milagres que pessoas já viveram, porque os ciclos da vida se repetem. Mas talvez hoje nós estejamos precisando viver algo totalmente novo. Porque na nossa história particular, talvez na história como igreja, a gente ainda não viveu. Vou te dar um segundo exemplo. Vai comigo, por favor, agora no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. E aqui nós temos agora uma situação na área de cura. Esse texto também é muito rico, tá? Fala aqui da cura dos 10 leprosos, está em Lucas 17, 11. Eu quero ler ele um pouquinho com vocês. Diz assim, ó, Evangelho de Lucas, tá? 17 a partir do 11. A minha versão diz assim, dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, 10, gente, mantendo certa distância, clamaram, Jesus, mestre, né, o rabi, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, ou seja, eles obedeceram, tá bom? Eles foram curados da lepra. Uau! Um deles, ao ver-se curado, né, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés de Jesus, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou, eu não curei 10? Por que só abordou um? A pergunta aqui, né, onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem, né, levante-se e vá, a sua fé o curou. Pessoal, esse texto também é muito rico, tá? Fala de gratidão. Enfim, a gente já ouviu muitas mensagens sobre ele, mas eu quero pegar aqui o que eu estou dizendo. Esses 10 leprosos são curados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para esses 10 leprosos que estão vivendo o problema da lepra, Deus fez algo novo, não fez? Na vida deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Era novidade debaixo do céu, debaixo do sol, Deus curar a lepra? Não. Quer ver? Se você voltar um pouquinho no mesmo relato de Lucas, Lucas capítulo de número 5, e aí olha só que interessante que talvez possa ter acontecido. Lucas 5, a partir do 12, diz assim, ó, num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou para ser curado, dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão, tocou e disse assim, eu quero, respondeu, seja curado, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então, olha só que problema que nós temos aqui, tá bom? Então, Jesus o instruindo a não contar para ninguém o que havia acontecido. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Jesus estava cumprindo alguns rituais da lei que eu não vou me ater aqui agora, tá? Por isso que ele dá essas ordens àqueles que foram curados de lepra, ok? Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Verso 15. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais.
e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Eu fico me perguntando se esse primeiro cara que é curado da lepra, a notícia se espalhou a tal ponto que mais tarde tem 10 leprosos na porta dizendo assim, Senhor, eu sei que não é novidade nenhuma, não há nada novo debaixo do céu, mas nós, na nossa história, nós estamos precisando de algo novo. Aliás, vou te fazer outra pergunta, isso que Jesus está fazendo aqui é novidade debaixo é inédito na história? Não. Porque quando você volta em 2 Reis capítulo 5, você tem um cara chamado Naamã, oficial do exército da Síria, que era leproso e que é curado ali pelas mãos do ministério profético de Eliseu. Alguma coisa nova debaixo do céu? Mas talvez a gente está precisando de cura na nossa vida. A gente ainda não viveu isso. Ou talvez viveu e está precisando, né? Eu sempre brinco, né? Deus ressuscitou Lázaro. Mas, gente, enquanto Cristo não volta, tá? Nós vamos passar pela primeira morte. Esse corpo, esse homem exterior, né, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, esse tabernáculo que agora habitamos, essa tenda, ela é passageira. Logo, ele vai entrar em falência. Né? Nós estamos gastando, de fato, esse corpo. Então, não há nada novo debaixo do céu. Os ciclos se repetem. Mas, muitas vezes, na nossa história, nós ainda não vivemos milagres, nós não vivemos situações, nós não vivemos alguns ciclos e que Deus quer fazer algo novo. Quer ver um outro exemplo? Eu sei que fica um pouco repetitivo, tá? Mas vamos lá, para você entender legal, né? Vai aí para o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Esse aqui eu quero ver vocês se lembrarem das histórias, hein? Vamos lá, Marcos 8. Marcos relata aí algo interessante na área de provisão e multiplicação. Tá? Diz o seguinte aí o Marcos 8, tá? A partir do verso 1. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse, tem compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm nada mais para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram, tá? Como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? E aí Jesus pergunta, né, quantos pães você tem? Nessa situação aqui, eles respondem 7. Então Jesus mandou todo o povo se sentar no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos, aqui não especifica o número. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade. Gente, eu sei que a gente está habituado com essas leituras, tá? Mas minha área de formação é ciência exata. E você não sabe a crise que é isso aqui. Porque ciência exata, o nome já diz, era uma ciência exata. 2 mais 2 é 4. E não tem ponto de vista diferente. Quando eu comecei, por exemplo, a estudar teologia, cara, é uma baguncinha na cabeça, porque eu estou acostumado com fórmula. É o que é. Não tem ponto de vista do Einstein e do Newton. É o que é exato, é aquilo. Mas aí você vem para essa área de pensadores, o reformador tal disse tal coisa. O teólogo tal, que viveu em 1800 e pouco, ele tem uma visão assim desse texto. O teólogo Flávio Josefo já pensa isso aqui, o teólogo... Aí você tem que começar a lidar com essas... Então é uma baguncinha na cabeça nossa. E quando eu vejo esse tipo de coisa aqui, cara... 5 pão e alguns peixes é 5 pão e alguns peixes, gente. Não dá para alimentar 4.000 homens. Não dá. Não dá. Isso é uma ciência exata. Mas o texto continua dizendo que todos comeram à vontade, os discípulos recolheram 7 cestos grandes com sobras, e naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Jesus os manda para casa, né, enfim, os dispersa. E aí aquela história. Talvez, e aqui eu repito de novo, tá? Talvez, alguns daqueles 4.000 homens eram a primeira vez que estavam vivendo esse tipo de provisão nas suas vidas. Ver poucos peixinhos e poucos pães sendo multiplicados para milhares de pessoas. Mas não existe nada novo debaixo do céu. Nós sabemos que essa é Jesus já tinha feito isso antes. Tinham pessoas ali que já sabiam que não havia nada novo debaixo do céu, que o Senhor Jesus era poderoso para trazer multiplicação. Você volta aí 2 capítulos, em Marcos 6, você tem aí a primeira multiplicação. Né, a partir do verso 30, eu não sei se é necessário, acho que todo mundo tem uma certa, pelo menos a grande maioria, né? Aqui nós temos uma situação agora de 5 pães e 2 peixinhos que vão alimentar 5.000 homens. Vai sobrar 12 cestos, gente. Então não há nada novo debaixo do céu, mas Deus muitas vezes está fazendo coisas novas na vida daquela geração. Agora, milagres de multiplicação de comida, e aqui que talvez, né, dependendo do seu grau de meditação bíblica, isso também não é inédito. Aonde mais tem milagre de multiplicação de comida na Bíblia? Vamos lá para o 2º livro de Reis. Não há nada novo, gente, debaixo dos céus. É que às vezes a gente não tem informações, mas não há nada novo debaixo dos céus. 2º Reis, capítulo de número 4.
por meio do ministério do profeta Eliseu, tem uma multiplicação de comida aqui. Não é do naipe de Jesus, tá bom? Porque 5 pães e 2 peixes para 5 mil homens, cara, é bruto demais. Mas, o texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, eu vou ler com vocês, tá? Diz o seguinte: outro dia, um homem de Baal Salissa trouxe comida para o homem de Deus, Eliseu, tá? 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita e também grãos frescos. Eliseu disse: distribua entre o povo para que comam. E aí a pergunta, né? Como vamos alimentar 100 pessoas? Imagina, a gente chegou 100 pessoas na tua casa, você só tem 20 pão. Como eu disse, não é do naipe do que Jesus fez, tá bom? Mas o texto vai dizer, Eliseu repetiu: distribua entre o povo para que comam, pois assim diz o Senhor, todos comerão e ainda sobrará. E quando distribuíram o alimento, houve o suficiente para todos e ainda sobrou, como o Senhor havia. Tem alguma coisa nova debaixo do céu, gente? Eu escuto histórias, anos e anos, de pessoas que viveram milagres de provisão. Mas Deus é aquele que faz coisas novas, às vezes, na nossa vida, precisa multiplicar. Eu estou vivendo um momento que, do pouco que eu tenho, da escassez que eu estou, eu preciso de uma multiplicação. Pois é, o que Deus está fazendo, é o que Deus está nos anunciando essa noite. Eu estou fazendo algo novo. Às vezes esses textos parecem entrar em... Aliás, é a primeira vez na história que isso acontece? Milagres de provisão? Não, não é não, gente. Se você voltar um pouquinho mais em 2 Reis, no comecinho do capítulo 4, diz o seguinte: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. E aí Eliseu pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela diz: eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ele. Então Eliseu disse: toma emprestadas muitas vasilhas de seus amigos, vizinhos, olha quantas você conseguir, faz o melhor que você conseguir, pega tudo quanto é vasilha que você tiver potencial para pegar. E aí o texto diz o seguinte: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiver cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilha e ela enchia, era vasilha e ela enchia, era vasilha e ela enchia. Só tinha uma, gente. Era vasilha e ela, milagres de provisão. Não há nada novo debaixo dos céus. Mas essa mulher, nessa situação, ela estava precisando de um milagre de provisão, a ponto de ela conseguir encher todas as vasilhas que ela teve potencial para conseguir, e o azeite para de jorrar. Então agora você vai, vende o azeite extra e paga a tua dívida. Milagre de provisão. Te faço mais uma vez a pergunta: essa é a primeira vez que isso acontece na Bíblia? 1 Reis, capítulo 17, vamos lá. Talvez Eliseu conhecesse o que o seu discipulador, tá? Eu vou colocar entre aspas aqui, Elias, já tinha feito. 1 Reis, capítulo 17, verso 10, diz assim, ó: Elias foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: você pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas aí ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois eu e meu filho a gente vai esperar a morte. Essa era a expectativa dessa viúva, até Deus entrar na história aqui, tá? Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sempre. Só por questões de tempo, tá? Tem todo um contexto aqui, nós estamos aqui falando de um tempo de 3 anos e meio que não chovia na terra. Aliás, pela boca do próprio profeta Elias, por questões envolvendo o rei Acabe e a sua magnífica esposa, né? A Jezabel. Tá bom? Terrível, né? Foi o pior casal que governou Israel. E agora Deus está lançando uma palavra de provisão. Olha, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. E ela obedeceu, gente. Talvez este seja um dos nossos probleminhas. Tá? O coração endurece, fala assim: maldito, você não está vendo aqui a necessidade que eu estou passando, você vem falar para me fazer um pedaço de pão para você ainda? Eu sei que essas palavras são fortes, tá, gente, mas dentro do nosso coração rebelde, é assim às vezes que a gente pensa. Não está vendo aqui o que eu estou passando? Estou provando de esterilidade, vem falar para mim, vai ser alegre, mãe de filho. Você não sabe a angústia que eu estou. Estou sofrendo com as minhas enfermidades aqui no meu... E vem falar para mim de cura, que de Deus cura. Às vezes a rebeldia do nosso coração traz essa rebelião contra Deus e a sua palavra. Não sabe o que eu estou passando dentro de casa, vem falar para mim que não vai acabar a farinha nem o azeite. Bom, mas a palavra do Senhor está dizendo, quando ela obedeceu, ela teve essa posição de humildade. Obediência é posição de humildade, na maioria das vezes, tá, gente? O texto diz que sempre, verso 16, tá?
Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Acho que nós entendemos, né? Tem nada novo debaixo do céu. Sabe, áreas que estão estéreis e precisam de fertilidade, muitas pessoas já viveram isso, muitas mulheres já viveram isso. Mas talvez esteja alguém aqui precisando ser fértil em determinadas áreas. Áreas de cura, toda sorte, eu falei de lepra aqui, mas de toda sorte de enfermidades que o nosso corpo... A Bíblia está cheia de exemplos, cheia de milagres. Mas talvez nós estejamos precisando de um toque desse hoje. Milagres de provisão, então, eu citei aqui alguns, mas tem muitos na Bíblia. Há muitos na história da igreja. Provavelmente você conheça testemunhos, a importância dos irmãos testemunharem a respeito das coisas que o Senhor faz. Porque talvez quem está lá na outra ponta da corda ouvindo o testemunho é aquela pontada de fé, é aquele impulsionamento que ela precisa para dizer assim, puxa, se fez lá, talvez pelo Junão, que são pessoas que simples como nós, que vivemos aqui no dia a dia. O Senhor também pode fazer por mim. Não há nada novo debaixo do céu, mas eu estou precisando, Senhor Deus, viver uma coisa nova. Agora eu quero voltar para o texto de Isaías 43, e eu quero ler mais alguns versículos. Vamos lá? Tem um problema que eu reparei ao longo dos anos, nesses movimentos proféticos, que é bênção de Deus, que liberam o céu sobre nós, esses movimentos avivalísticos. E eu gosto muito de observar, tá? Não é uma questão de estar julgando o que está acontecendo. Observar esses movimentos no reino espiritual. Isso que eu sou um espectador no sentido de entender esses movimentos dos anjos, do próprio Espírito de Deus, do que o Senhor está fazendo na história, seja uma igreja local, até mesmo numa igreja a nível nacional ou até na mundial. E eu vi esse tipo de palavras sendo liberadas em muitos ambientes. Palavras que vêm de Deus, a gente não estou aqui, pelo amor de Deus, não quero aqui, não estou questionando isso. Mas você começa a observar algumas coisas. Por que pessoas... Eu vou falar aqui no popular para a gente entender. Por que algumas pessoas vivem esse novo de Deus que foi liberado do altar? E você vê que elas ganham um novo nível, às vezes até ministerial, profissional, enfim. As mulheres dando luz. E por que outras pessoas, elas amarguram e acabam não vivendo? Eu sei que esse assunto ele tem uma densidade, ele é complexo, tá? Mas muitos anos observando essas coisas, e o Espírito Santo trouxe algo no meu coração, compartilha algo no nosso coração, que assim, se Deus é um Deus que faz coisas novas na nossa vida, e nós não duvidamos disso, Deus está fazendo algo novo, isso é uma verdade, existe uma parte, uma cooperação que ela é do homem. E é isso que eu quero te chamar a atenção nesses movimentos que a gente percebe. Perceba comigo no texto o seguinte, Isaías 43, eu já vou voltar nesse tópico, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Em vez de ler só o 18 e o 19, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a partir do 15, e vou até o 20, para entender o que Deus está falando sobre coisas novas, para este povo, e que eu vou aplicar na nossa vida. Diz o seguinte, eu sou o Senhor, o seu santo, o Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu o submergi nas ondas e eles se afogaram. A sua vida se apagou como um pavio fumegante. E aí o texto que a gente leu, esqueçam tudo isso. Nada é comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, vocês não estão percebendo? Eu abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que o meu povo escolhido se refresque. Então vamos lá para todo mundo entender. Deus está dizendo assim, não há nada novo debaixo do céu, eu já fiz coisas tremendas por vocês. Vocês se lembram quando vocês saíram da terra da escravidão e vieram para essa terra boa, que mana leite e mel? O que eu fiz? Eu abri um caminho no meio das águas, e vocês atravessaram a seco, e vocês viram seus inimigos serem afogados. Agora, esqueçam tudo isso. Eu estou fazendo algo totalmente novo. Eu estou abrindo caminho no meio do deserto, e estou jogando água dentro dele. Aí ele fala que até os chacais, os animais, todos vão me glorificar, porque o meu povo vai poder se refrescar nessa água. Vocês entendem que é o inverso do que aconteceu lá? Lá ele abriu o mar para o povo passar seco. Aqui ele está dizendo que vai abrir um caminho no meio do deserto e vai jogar água dentro, para trazer refrigério ao povo. Junão, e aí? E aí, meus amigos, que é o seguinte, eu já vi muitas vezes essa palavra de coisas novas serem liberadas, mas a nossa estrutura está presa a coisas passadas. Então é como se o Espírito dissesse assim, eu não posso fazer, senão eu mato. Observando esses movimentos e nessas coisas proféticas que vêm da parte do Senhor. Por que tem muita gente que vive? Porque eles estão preparados. Você já viu aquela expressão que vinho novo
se coloca em odres que são novos, porque senão, a odre é o recipiente que cai o vinho, tá? Ambos precisam ser conservados. Se Deus derramar vinho novo em odre velho, cara, não vai dar bom. Aplicando na nossa vida, é aquela história que às vezes Deus fala assim, olha, eu vou fazer algo novo na sua vida profissional. Mas a nossa estrutura não está pronta. Você já assistiu Homem-Aranha, né? Com muitos poderes, vem muitas responsabilidades, amigo. Às vezes essas palavras que vêm de Deus, de homens de Deus, tá, gente? A maneira como elas caem no coração do homem, a gente fantasia coisas em cima. Olha, estou fazendo algo novo na sua vida profissional e você vai andar por lugares que você ainda não andou, lugares altos, você vai ter prosperidade bíblica. Não estou falando dessa prosperidade, dessa teologia, mas a herança do Senhor é ela que enriquece, não vem bênção. Deus é um Deus recompensador, é esse aspecto que eu estou dizendo. E a gente já olha assim e fala assim, rapaz, vou andar de BM e tal, e minha vida vai ser sombra e água fresca. Eu poderia contar muitas histórias pessoais aqui, vou te contar uma. A gente ainda não tinha as crianças. E uma vez uma mulher, de uma profeta do Senhor, ela veio até o Renato, estava num momento de muita escassez, muito difícil, começo de casamento, e ela liberou isso sobre nós. Falou assim, eu vejo vindo sobre vocês uma unção de Deus, vai abrir uma porta assim, gigantesca de prosperidade, vocês vão sanar os problemas que vocês estão tendo, e vocês vão ter assim para abundar. Puf, algo novo, pá, caiu aqui no nosso coração. Nós chegamos em casa, né, falamos assim, uhul, vamos sentar nesse sofá aqui agora, nós vamos curtir aqui pipoca e tal, e não passou muitos meses, gente, acho que não chegou a dar um ano. A porta se abriu. Sabe como é que ela se abriu? Com muito trabalho. Cada um de nós passou a ter 2 empregos, uma renda extra. Deus abriu essas portas. A Renata trabalhava até 1 da manhã no hospital. A gente olha essas palavras que vêm e fala assim, uhul, agora é só. Se Deus já liberou isso nesse lugar aqui, palavras para o sentido de aqui, tendas alargadas, de pessoas, Aí eu chamo aqui nós a responsabilidade. Se essa coisa nova acontecer dentro desse lugar, começando com nós, pastores. Todo mundo aqui está disponível para discipular, para ensinar os novos convertidos, para ter paciência com eles, para trazer a ovelha perdida de volta ao caminho, a abrir mão, talvez, das suas tardes, das suas noites, para a gente estar aqui discipulando, ensinando, tendo mais cultos. Deus é Deus de coisas novas, mas a gente precisa ter uma estrutura que está pronta para isso. Quando eu era solteiro, eu comecei a orar pela minha futura esposa. Fui orando, comecei a ter uma percepção espiritual que esse tempo estava chegando, e Deus trabalhou muito forte no meu coração. Júnior, o ciclo vai fechar. O que você vive hoje como solteiro, você nunca mais vai viver. Você vai ter uma esposa, um lar, futuramente filhos, e você vai ter que dedicar sua vida no cuidado a eles. Você está pronto para isso? Por isso que tem orações, gente, que são perigosas. Mas eu sentia que eu estava amadurecendo, estava saindo ali da juventude, das coisas de moço, e falei, Senhor, eu acho que estou pronto. Eu estou disposto a renunciar a algumas coisas que eu vivo como sou. Não dá mais para ficar botando som no carro, rebaixando o carro, porque eu vou ter uma família para cuidar. Estou falando essas coisas para vocês entenderem. E a esposa apareceu. E nós casamos e começamos esse... E depois nós entendemos que chegou um tempo de ter filho. E isso trouxe responsabilidades. Entendeu, Senhor? Filhos, nós precisamos de filhos. Não conseguíamos ser filhos. Fomos atrás disso daí. Estávamos prontos para viver o ciclo novo que Deus daria. E aí, Renata tem que passar por cirurgia, tirar endometriose. Eu falei assim, cara, isso está perturbando muito essa área de vocês. Vai precisar passar por a cirurgia. Mas a palavra que tínhamos era que recebemos uma palavra nesse sentido também. Olha, a alegria da casa está chegando para vocês. Deus está fazendo algo novo na vida da sua família, na vida de vocês dois. E nós recebemos aquilo. Anos mais tarde, de novo, eu sempre soube, a gente não foi por palavra, é algo dentro de mim, eu sabia que eu tenho um casal de filhos, sempre soube, um menino e uma menina. Chegou o tempo, acho que vamos tentar o segundo filho, tal, que, né, entendo que vai vir a menina e tal. Deus vai fazer algo novo, e a gente encerra, né, aquela coisa toda, tal, Renata engravida. Passamos por um aborto espontâneo. Estrutura, Deus gerando estrutura. Mais tarde veio a Maria. Vocês entendem que essa ideia de viver algo novo, às vezes ela cai no nosso coração como... Vocês conhecem aquele encantado mundo das princesas, né, do cavalo branco, daquele príncipe que vem? Meus amigos, é trabalho. É Deus despertando um povo, chamando para viver algo novo, mas que isso vai trazer responsabilidades. Existe alguma coisa nova debaixo do céu, gente? Nenhuma. Mas Deus está pronto para fazer algo novo na nossa vida. E o que a gente precisa entender é que esse algo novo que às vezes Deus faz na área profissional, área de esterilidade, área de provisões, área de... assim, com todo o respeito, tá, gente? Eu sei que Deus tem poder para isso, mas não é uma provisão que cai do céu no teu colo, dizendo assim, uhul! Agora é só curtir. É trabalho, amigos. Muitas vezes é perseverança, é labuta, é choro, é realmente plantar debaixo ali de lágrimas, para que seja colhido bons frutos.
A maior parte das palavras que eu recebi durante toda a minha vida, ela cai no coração. Algo novo. Claro, quem não quer viver? Deus tem algo novo aqui. Quem não quer viver, gente? Então prepare-se para mais responsabilidades, para mais disciplina. João, eu quero viver algo novo na minha vida espiritual, eu quero viver um tempo assim. Prepare-se. Quantas vezes eu orei isso? Eu via homens de Deus se movendo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, eu preciso, e nada mais importa. Aí Deus falou, você quer ver algo novo nesse sentido? Eu quero sim. Aí começou. As acordação 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, assim, é contínuo isso. De tá frio, tá sol, tá o que for, gente. E aí tem hora que a minha carne olha e fala assim, eu queria ver algo novo. Podia estar dormindo, cara, pelo menos até umas 6 horas. O preço a se... o pessoal, eu não gosto muito desse termo, tá, gente? O preço a se pagar, né, para estar com o Senhor, para provar essa vida de intimidade, é Deus fazendo algo novo. Agora, eu vou terminar com esse versículo, tá? Que talvez alguns de vocês aí, os mais espertinhos, né? Então assim, Ju, não, mas tem um outro texto na Bíblia. Eu vou trazer agora um problema duplo. Então nós falamos de Eclesiastes, falamos de Isaías 43, o apóstolo João usa essa expressão em Apocalipse 21. Eis que faço algo novo. Aí naquele contexto não se aplica ao que nós estamos conversando aqui. Isso que a gente está falando aqui, de Eclesiastes, Isaías, é para a presente era. Apocalipse 21 diz o seguinte, ó, só para você não ficar perdido aí, talvez alguém não esteja... Falou, não, agora eu boiei. Então vamos lá. Apocalipse 21 diz assim, então eu vi um novo céu. Não são mais as coisas que estão debaixo do primeiro céu. As coisas que estão debaixo do sol, né? A expressão que aparece ali. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, elas já não existiam mais, inclusive o mar também não existe mais. Está falando da realidade da eternidade aí, tá? Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Então ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas primeiras coisas, tá? Essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse, vejam, aqui é tudo zerado mesmo, gente, é 0 quilômetro. Eu faço nova todas as coisas. E aí em seguida ele vai dizendo, escreve essas palavras, eu sou o alfa, o ômega, está feito, né? Está terminado. Sela essas palavras porque elas são dignas de confiança e vão acontecer. Então nesse contexto, aí sim, meus amigos, ainda estão falando de um negocinho mais requintado. Aqui, né, tudo se faz novo. Céus, terra, toda a obra da criação vai ser regenerada, e nós vamos viver aqui a realidade de Gênesis 1:2, que Adão e Eva, né, antes da queda viviam. Mas até que esse tempo chegue, não há nada novo debaixo do sol, mas Deus está fazendo coisas novas na nossa vida particular. Quero pedir para vocês colocar de pé, e eu quero orar um pouquinho com vocês. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece, Pai, aqui a necessidade. O Senhor, na sua soberania, já viu, Deus, quais são, Senhor Deus, os pedidos, as tristezas, as angústias da alma, Senhor. O Senhor aqui na sua soberania, Senhor Deus, como dono do universo, como rei do céu, Senhor, que governa sobre a terra, Pai. O Senhor já viu aqui quais são as áreas de esterilidade, Senhor, que precisam ser férteis. E como o Senhor já fez outrora no passado, Senhor Deus, dando vida, trazendo vida, Senhor Deus, a úteros, a casais, eu vou usar aqui a expressão casais, Senhor Deus, que o homem faz parte disso, Senhor. Há homens e mulheres que não podiam, Senhor Deus, gerar filhos. Se há aqui, Deus, casais, casados, Senhor Deus, estão nessa busca, estão encontrando problemas, Deus, na medicina, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor faça, Deus, algo novo. Que o ciclo, Senhor Deus, talvez ali de ninho só do casal se feche, Senhor Deus. Para que se abra, Senhor Deus, essa oportunidade, Senhor Deus, da alegria da casa, das crianças correndo, Senhor. Talvez são casais aqui que estão em busca de mais filhos, Deus, já tiveram um, mas não estão conseguindo o segundo, quem sabe o terceiro, Deus, eu não sei. Que se abram, Senhor Deus, as madres, Senhor. E que essas famílias possam ser fecundas, Pai. Se esse é o desejo do seu coração e está alinhado, Senhor Deus, com o desejo dessas famílias, Senhor. Deus, eu também quero usar essa palavra aqui num sentido, Senhor Deus, alegórico. Talvez haja áreas aqui dos meus irmãos, Senhor Deus, que estão estéreis. São áreas, Deus, que eles não conseguem produzir, são áreas talvez profissional, é área às vezes relacional. São áreas, Deus, que há anos eles vêm se debatendo, Deus, e não há fertilidade, não há produção.
não há frutos, Senhor Deus. Pai, nós queremos te pedir aqui em nome de Jesus, Senhor Deus, que os portais eternos da glória se abram sobre esse lugar e que os meus irmãos aqui sejam férteis, Senhor Deus, que eles possam colher a 100 por 1 da provisão que vem do Senhor, Pai. Não é barganha, Senhor Deus, não é uma prosperidade egocêntrica, é uma prosperidade antropológica, Deus, ou seja, visando o nosso próprio umbigo, mas é algo que contribui para o seu reino, é algo cristocêntrico, Senhor Deus, é algo que glorifica ao Cristo vivo. É algo que vem do trono da sua graça, Senhor Deus, e nos alcança para alcançarmos, nos abençoa para abençoarmos, Deus. Essa unção, Senhor Deus, de fertilidade que venha, Senhor Deus, sobre aqui a vida de indivíduos, a fim de que eles possam ser produtivos no reino, Deus. Eles possam mostrar a sua luz diante das nações e dos povos da terra, Senhor Deus. Nós pedimos aqui uma fertilidade, Senhor Deus, nas famílias, Pai, para que elas possam, Senhor Deus, ser testemunhos vivos de Cristo na terra, Deus. Que todas as nações sejam benditas, Senhor Deus. Que os vizinhos sejam benditos, porque a prosperidade na família, Senhor Deus, que te serve, porque há temor naquele lugar, Deus, porque há algo transbordante, Senhor Deus. Pai, eu te peço aqui a nível da nossa igreja, Senhor Deus, a nível de corpo, uma fertilidade nesse lugar, Senhor Deus, para provarmos os frutos excelentes do Senhor, uma prosperidade, Senhor Deus, que não só atrai vida, Senhor, mas que cuida bem delas, Jesus. Vidas, Senhor Deus, que são arrebatadas, Senhor Deus, do inferno, do lamaçal da morte, Senhor Deus, e encontram a luz de Cristo, e são novas criaturas, Deus, diante do Senhor. Nós te pedimos fertilidade, Senhor Deus, para gerar filhos espirituais, Senhor Deus, para gerar vida nessa casa. Essa casa está sem alegria, porque os filhos não estão nascendo, Senhor. Os casais, Senhor Deus, os pais espirituais, eles estão acomodados, Senhor Deus. Eles não estão querendo ir atrás, gerar dá trabalho, gerar dispensa energia, Senhor Deus. Nos ajude, Deus, como igreja do Senhor, a abrir mão da nossa própria vida em prol dos outros, Senhor. A renunciar, Senhor Deus, os nossos prazeres, Jesus. O seu coração arde, Deus, em amor. Queima, Senhor Deus, em ciúme, Senhor, em paixão pelos que estão sendo perdidos lá fora, Senhor. E muitas vezes nós estamos, Senhor Deus, apáticos. Nós somos como aquele casal na casa querendo viver um ninho, Senhor Deus. Querendo viver a comodidade, Senhor. Estamos com medo do financeiro. Se tivermos, e o que vai acontecer? Como será? O Senhor é aquele, Senhor Deus, que supre todas as necessidades, Jesus. Nós declaramos sobre esse lugar aqui, Deus, uma fertilidade espiritual, Senhor. Nós invocamos aqui as promessas liberadas por homens de Deus nesse altar, Deus, dizendo que este lugar traria, Senhor Deus, os seus frutos. Ele colheria os seus frutos, Senhor Deus. Os frutos excelentes para Jesus Cristo, Senhor. E nós chamamos à existência, Pai, essas promessas, essas palavras, Senhor. Deus, nós oramos aqui, Senhor Deus, sobre curas. Pessoas que estão precisando de curas, viver algo novo nessa área. Que estão sofrendo, Deus, talvez nas suas casas, talvez com seus cônjuges, com seus filhos. Nós enviamos cura, Senhor Deus, aos membros dessa casa. Nós dizemos: febre, aparta-te em nome de Jesus. Toda sorte de enfermidade, Senhor Deus, toda seta que voa de dia e de noite, Senhor Deus, toda maldição, todo principado, Deus, todo espírito maligno que produz enfermidades, bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Sejam limpos, sejam curados agora, para a glória de Deus, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é um Deus de coisas novas, Pai. Nós teremos novos testemunhos para contar nessa casa. Nós teremos novos feitos do Senhor para dizer aos nossos amigos: olha, eu fui curado de câncer. Olha, eu fui curado de uma gripe. Olha, eu fui curado de Covid. Olha, o Senhor me tocou e eu fui feito novo. Corações aqui, Deus, coloca corações pulsando aqui, Senhor, segundo a batida do seu coração, Jesus. Faz novo, Senhor. Toca o ouvido, Senhor Deus. Aquele que criou o ouvido, Senhor Deus, não seria capaz, Senhor Deus, de restaurá-los por completo, Jesus. Efatá, Senhor Deus, que se abram os ouvidos, Senhor. Toca aqui, Senhor Deus, pulmões, Jesus. Refaz essas células, Senhor Deus. Todo esse tecido pulmonar seja refeito para a glória de Deus Pai, Senhor Deus. Deus, nós oramos aqui na área de provisão, de multiplicação, Senhor. Talvez há homens aqui, cabeças do lar, Senhor Deus, desanimados, dizendo: olha, não vai, a coisa não vai, a coisa está... Deus, nós não estamos preocupados com a economia do mundo, Deus, ela está indo embora mesmo, Senhor. O mundo está quebrando, Jesus. Mas nessa noite o Senhor faz algo novo, Senhor Deus. O Senhor cuida dos seus, o Senhor abre caminhos no meio de um deserto, Pai, e coloca água lá, Jesus, para nós nos refrescarmos, Deus, diante da glória do Senhor, Pai. Abra, Jesus, essas janelas, essas portas de provisão, Senhor. Que o seu povo, enquanto ainda estiver aqui, Senhor, possa provar, Jesus, das coisas novas, das coisas excelentes do Senhor, Pai.
Talvez há pessoas aqui, Deus, lembrando do passado, dizendo assim, naquele tempo que Deus abriu o mar, como foi lindo, como... Esqueçam tudo isso, eu estou fazendo algo totalmente novo. Pare de dar opções para Deus, ou de dar planejamentos para Deus, dizendo, Deus, é assim que o Senhor tem que fazer, Senhor. Pai, cumpra em nós o Teu querer, Senhor. Cumpra em nós os Teus projetos, Jesus. Cumpra em nós o Teu planejamento, Senhor. Que seja aqui na terra, Jesus, como já é aí no céu, Senhor.